Então, nesse segundo momento, eu queria deixar bem claro o que é comunicação, para a gente poder entender esse nosso bate-papo. Comunicação, eu poderia dizer que é uma habilidade comportamental para tornar comum o transbordar do conhecimento. Eu vou repetir para você anotar aí. Comunicação, habilidade comportamental para tornar comum os seus conhecimentos. Como assim, Robson? Tornar comum. Olha só, você está transbordando de conhecimento. Você sabe algo de forma teórica, mas agora, usando aqui uma expressão do Eliabe, você quer transformar dentro daquela empresa em uma habilidade resolutiva. Não foi isso que você falou? Em uma habilidade resolutiva. E comunicar-se é tornar comum, ou seja, eu tenho esse transbordar de conhecimento, mas eu vou tornar comum para o mundo. Eu vou falar bem com as pessoas. E aí é onde a gente entra com esse estudo um pouquinho mais aprofundado para falar sobre a habilidade de se comunicar, mas não só de forma verbal, mas também não verbal. Quando você está diante daquele cliente que entra, por exemplo, em uma loja de venda de sapatos, como é que você vai apertar a mão ou dar aquele soquinho, né? Visto que apertar a mão ainda não está totalmente liberado, mas como é que você vai olhar com envolvimento para aquele cliente? Você vai ter pelo menos aquele sorriso com os olhos, já que seu rosto pode estar ainda coberto com a máscara. Como é que vai ser a sua comunicação do bom dia, de recepcionar aquele cliente? A partir daquele momento da sua postura, você está, além da comunicação verbal, você está colocando também uma comunicação não verbal. E aí sim você está transformando uma habilidade que antes você conhecia em teoria, mas de forma resolutiva. Lógico, para isso existem técnicas. Existem técnicas de como você colocar uma boa postura, a sua expressão facial, a forma que você vai colocar as palavras na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Tudo isso caminhando para que você lidere com uma experiência boa esse processo de comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu não falo apenas para uma palestra de 50 pessoas, para uma palestra de 200 pessoas. Quando você está naquela mesa de negociação, por exemplo, quando você está diante do seu gestor apresentando um projeto para ver se ele compra a ideia ou não, ali já começou o seu processo de comunicação. Eu estou aqui com profissionais dentro da rádio e a todo momento nós estamos nos visualizando, e isso já é um processo de comunicação, é interação. Entenda a comunicação também como essa interação. Mas quando a gente percebe, Robson, que alguns profissionais, tá, ainda acham que não precisam falar demais. O que é falar demais e falar bem dentro desse processo, né? Muito bom. Existe uma característica muito importante quando eu falo sobre palestrantes, ou pessoas que estão falando em público. E eu noto que nós, quando estamos trabalhando com vários profissionais, por exemplo, um cidadão que é um ator, antes de entrar em cena no dia propriamente dito daquele espetáculo ou daquela filmagem para uma novela, aquele ator ele vai se preparar muito com um treinamento, leitura constante do texto, gravar várias vezes aquela cena, várias vezes ele vai gravar a mesma cena para poder dar o ok e dizer assim, tá tudo top, vamos então para o momento, o dia D. Então existe um treinamento. Um jogador de futebol, ele quando está no início da sua carreira, ele vai treinar bastante, vai jogar dentro do campo para poder chegar naquele campeonato. Quando eu falo de palestrante, aliás, às vezes eu vejo pessoas querendo se destacar como palestrante NHS. Eu vou dizer para você aqui, palestrante NHS é aquele cara que diz assim, na hora sai. É o famoso palestrante NHS. Não, Robson, eu já sei de tudo, eu estou transbordando de conhecimento, na hora sai. E na verdade, nem sempre é assim. Na hora sai. É necessário que você realize um treinamento para que você não possa falar demais e falar o necessário para os seus ouvintes. Então, o primeiro ponto, quando você recebe esse convite maravilhoso para falar em público, você tem que conhecer as características do seu público, para que você possa encaixar o seu tornar comum, o que você está transbordando de conhecimento, encaixando com a realidade daquele público. Então, a idade, o conhecimento sobre o tema, as características gerais
daquele público específico. Beleza. E outra coisa básica, para que você não possa errar e não possa falar demais e estourar o seu tempo, é você perguntar o quanto de tempo eu tenho para expor as minhas ideias. Porque alguém pode te convidar assim e dizer, olha, Sheila, Eliabe, você tem 15 minutos para expor as suas ideias. Então você tem que realizar esse treinamento antes, como se no dia fosse, se colocando em pé, se é uma palestra, colocando então um microfone, se não tem um microfone, pega um objeto para simbolizar o microfone. Se posicione em sua casa nesse treinamento como se no dia fosse. E lógico, todo aparelho telefônico hoje tem um cronômetro. Você vai cronometrar o seu tempo para poder verificar se o que você está transbordando de conhecimento está encaixando com as características do seu público e o tempo que lhe foi dado para aquela palestra. Se você realizar essas duas dicas básicas, a tendência de você errar fica menor diante do seu público. Note bem, porque você falar para um público de 10 pessoas é uma coisa, você falar um público acima de 100, 200, você tem uma responsabilidade muito grande de atrair elas ao que você está falando. Então era esse cuidado que eu tive do início para que o que a gente chama de pitch, né? É a jogada que você faz para conquistar as pessoas. Na primeira fala, então, qual foi o movimento que eu fiz? Foi jogar uma música e fazer com que todos realmente se entrelaçassem e dançassem, tá? Foi um momento muito agradável, porque as pessoas precisavam de movimento, porque eles estavam, que horas? Eram 8h30 da manhã. Estavam o quê? Sim. O corpo em repouso, a mente em repouso, o ouvido em repouso. E a partir de então, a partir daquela música, né, daquele movimento, eu percebi que a atenção, tá, a atração deles em relação ao que estava sendo falado foi bem melhor. Não é bem assim? Isso aí, você fez algo que está dentro do planejamento. Quando o cidadão vai ter essa grande responsabilidade de falar em público, existe o planejamento. E dentro do planejamento, você tem que organizar a sua chegada no local. Para que você, palestrante, você pregador, que está aí também nos acompanhando, possa se ambientar. O que é se ambientar? É chegar 30 minutos antes e conhecer aquela estrutura física do evento. Até que ponto eu devo caminhar naquele palco? Até que ponto eu vou interagir com a minha plateia? Dividir o contato visual para que você possa andar pelo público, interagir com a plateia ou usar um local limitado. Até que ponto eu devo caminhar? Então isso foi muito importante e está dentro do planejamento. Quando você se planeja, você chega antes no local. Você não vai chegar como aquele cara suado, pedindo já desculpa. Pessoal, desculpa aí, viu? Eu cheguei aqui um pouco atrasado porque o pneu do carro furou. Sim. E o que é que o público tem a ver com isso? O que é que o público tem a ver com isso? Lembre-se que o planejamento também está no horário de chegada para que você possa se ambientar com o local. E outro ponto que a Eliabe falou, muito importante nesse processo de comunicação, é na introdução você arrumar palavras e gestos, você colocar essa música, pedir para que as pessoas façam um exercício básico, para que você possa tirar o seu público, Eliabe, do devaneio. Existe um devaneio do público. Como assim, Robson? O povo está olhando ainda para o local, o povo ainda está ouvindo a sua voz, o povo ainda está percebendo o seguinte: será que eu devo confiar nesse palestrante? Será que eu vou ganhar o meu tempo ou vou perder meu tempo? Então a Amy Cuddy, que é uma especialista, psicóloga de Harvard, ela diz que quando a gente chega no ambiente, nós temos duas perguntas. Será que eu vou ganhar o meu tempo? Será que eu devo confiar nessa pessoa? De forma intrínseca, o ser humano tem essas duas perguntas quando ele conhece um novo palestrante, quando ele conhece uma nova pessoa que vai se comunicar com ela. Então é muito importante fazer essa retirada de devaneio do público no momento da introdução. No momento da introdução. Não comece de forma muito acelerada. Olá, senhoras e senhores, bom dia. Nós vamos falar. Perdeu o time e não tirou o público do devaneio. Quando você está junto ao público e que você começa a falar e você vê caras e bocas, olhar para cima, balançar a cabeça, dar as costas, ou seja, sair, né, de repente. E aí, Robson? Isso mesmo, Eliabe. Nesses últimos minutinhos aqui, eu queria destacar o seguinte: comunicar-se é uma arte. A arte de falar bem em público. E é assim que eu levo a minha vida durante esses 10 anos, desse processo aí de construir uma história,
de ministrar aulas, palestras e tudo mais. Então você tem que entender que é um processo. A comunicação é um processo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, esses 15% da atenção para a introdução, você tem que realmente colocar palavras, gestos agradáveis para a sua plateia. É um momento de conquista. É um momento que a turma está degustando até mesmo, ouvindo a sua voz, avaliando a sua postura. Então nessa introdução é muito importante para que você possa lançar o tema, criar a curiosidade e dizer para as pessoas o que elas irão ganhar com aquele tema. Todo ser humano gosta de ganhar um brinde, um chapéu, um chaveiro, uma caneta. Todos nós gostamos de ganhar um brinde. Então quando você desperta essa motivação da sua plateia logo no início, aí, Douglas, vai para o sucesso. E aí então, depois de conquistar essa plateia no início, aí sim você entra no desenvolvimento e depois na conclusão. E se eu percebo que alguém está meio que fazendo caras e bocas, então você vai criar um momento de dinâmica, um momento de descontração, um momento de pedir para que o público levante-se e você lança essa dinâmica de forma muito correta. É uma pena, né? O tempo já está indo embora, né? Nós temos aí. Eu só queria que Robson deixasse aí seu contato, algum evento que esteja em andamento. Temos poucos minutos, segundos, na verdade, para que você possa aí se despedir, desde já agradecendo a sua honrosa presença aqui, né? Para participar de um quadro do Assunto da Capital Humana. Excelente, meus queridos e queridos ouvintes. Você pode me encontrar aí no @Robson Oratória, é o meu Instagram, @Robson Oratória. E se você quiser avançar um pouco mais, você vai assistir ainda hoje os vídeos no canal do YouTube. Digita lá no YouTube Mundo da Oratória. Tem mais de 100 vídeos lá com técnicas, com dicas, para que você possa maratonar esse canal do YouTube Mundo da Oratória. Sucesso então a todos nós com a graça de Papai do Céu.